Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, desta vez aí com a disciplina de TCC, especificamente para os alunos do curso de farmácia. Na aula de hoje nós vamos comentar aí sobre a temática das citações. As citações elas são muito importantes aí durante a confecção, durante o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso ou de um artigo, por exemplo. Através das citações é evitado aí o surgimento de plágios, tá? Através das citações o plágio ele fica descaracterizado, tá? Só lembrando, né, o TCC dos alunos do curso de farmácia, ele vai ser feito nos moldes de um artigo, que é o WEA, que vai ter o máximo de páginas aí de 10. Só lembrando a estrutura aí desse artigo, né, é o tema, abaixo do tema é colocado o nome do aluno e o nome do orientador, um resumo e também um resumo na língua estrangeira, em inglês. Deve constar também aí uma introdução, que nós vimos aí na última videoaula. E a parte do desenvolvimento são os tópicos que você vai abordar durante a confecção do seu TCC. Esses tópicos, vocês devem perguntar, né, para o orientador, né, que tópico que eu vou abordar. Tá? Então, quem vai te dar essa orientação vai ser o seu orientador. Então, procurem ter essa conversa, esse diálogo bem próximo aí com os orientadores de vocês, certo? E a parte final aí do artigo são as considerações finais e as referências bibliográficas. Então, como eu falei, gente, a temática da aula de hoje aí são as citações, né? E o que é uma citação? Na verdade, as citações está relacionada em colocar a ideia de um outro autor dentro do seu trabalho. Como eu falei, as citações feitas de maneira correta, elas evitam, elas descaracterizam os plágios. E mais, né? Através das citações, ela vai te dar um suporte ao texto do seu trabalho. Tá? Aonde que é utilizado aí as citações? Principalmente durante a introdução e durante os tópicos do desenvolvimento do seu trabalho. Tá? Como a maioria de vocês estão fazendo um levantamento bibliográfico, ao término de cada parágrafo deve ser colocado aí as citações, que nada mais é que o sobrenome do autor e o ano da obra. Certo? Muito bem, gente. A citação ela pode ser colocada tanto no início, tanto no final de cada parágrafo, como no início de cada parágrafo. Mas é imprescindível, ao término de cada parágrafo, ou melhor, é imprescindível em cada parágrafo ter aí uma citação. As citações elas podem ser de dois tipos, citação direta e a indireta. Eu só vou colocar aqui a definição das duas, tá? Para vocês terem uma ideia. A citação direta, você copia exatamente o que o autor de um outro trabalho escreveu. Tá? E quando você faz isso, deve-se colocar aí as aspas. Essas citações diretas podem ser subdivididas em curtas. Você pode fazer esse esquema de copiar diretamente da sua fonte, no máximo de 3 linhas. Tá? E um outro tipo de citação direta é a citação longa. Esta aí contém mais de 3 linhas. E quando ela aparece no texto, normalmente ela tem uma fonte diferente do texto original e ela aparece recuada aí, deslocada no seu texto, tá? Como a gente vai fazer um artigo, né, do WEA,
esse tipo de citação não é muito utilizada. Tá? Só coloquei aqui para vocês terem ideia, né, dos tipos de citações, certos? E quando você utiliza esse tipo de citação, você tem que saber citar. Aí como você vai citar isso no seu texto? Você vai colocar o sobrenome do autor, o ano da obra, o ano da publicação e a página em que você copiou aí esse texto, ou parte desse texto. Tá bom? Como eu falei, não é muito comum durante a confecção aí de um artigo. O que mais é utilizado aí na confecção de artigos são as citações indiretas, tá? Nessa vocês vão ter um pouco mais de liberdade para trabalhar aí em cima da ideia do autor. Como que é feita essa citação indireta? Então, você lê, né, um artigo, né? Você interpreta essa leitura e depois você vai passar essa informação, você vai construir aí essa informação e vai passar para o seu texto, certo? E é o tipo de citação mais utilizada aí, como eu falei, né, na confecção aí de artigos. A citação indireta ela é mais utilizada para monografias, tá? Na citação, em artigos, como é o caso aí do WA, o nosso caso, é sugerido que vocês usem as citações indiretas. Tá? Então você vai ler algo de alguém, interpretar essa informação e construir o seu texto. Aí você tem que citar o sobrenome, você tem que citar aí o autor no seu parágrafo, tá? Pode ser tanto no início do parágrafo ou no final do parágrafo, utilizando apenas o sobrenome e o ano do autor. Tá? Então ela é uma maneira mais simples de fazer as citações. Então, resumindo, seria o mesmo que você ler um artigo ou ler um trecho do livro e expressar essa sua leitura de acordo aí com suas palavras, com a sua interpretação, colocar aí no seu texto. Feito isso, não se esqueça de colocar o sobrenome e o sobrenome do autor e o ano da obra. Às vezes você vai, como você está confeccionando o seu TCC, você vai pegar artigos ou livros que podem ter apenas um único autor. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ó. Eu gostei desse parágrafo lá na minha fonte, né? Não copiei e colei, né? Não façam isso, não pode copiar e colar, tá? Se fizer o copiar e colar, tem que obedecer a citação direta, apenas 3 linhas, tá bom? Então, gostei de um trecho lá de um livro, de um artigo, eu transcrevo parte desse trecho do meu interesse e no final do parágrafo eu coloco o sobrenome do autor, vírgula, o ano, tá? Então, como eu falei, você pode referenciar o parágrafo no término desse parágrafo, ou também pode iniciar o parágrafo com a citação, tá? É mais comum fazer a citação no final do parágrafo. Você também pode pegar artigos e livros com mais de 2 autores, tá? Faz a leitura, gostou de um determinado trecho da obra, transcreva lá para o seu artigo, né, para o seu TCC, e no final, né, abre parênteses e coloca os 2 sobrenomes. Tá? Nesse caso aqui, o Silva e o Copieters. Você pode colocar a vírgula, né, ou o E, ou esse símbolo aqui, né, representando também a letra E, tá? Vírgula e o ano da obra, certo? Então, para 2 autores é necessário
que os dois sobrenomes estejam presentes. E você pode pegar artigos, livros, com mais de 3 autores. Preciso colocar os 3 sobrenomes? Não, não é assim que faz. Você pega apenas o primeiro sobrenome, tá, do grupo lá de autores e coloca a expressão et al. Et al significa e colaboradores. Você coloca também em itálico, coloca o ponto final e coloca o ano da obra, certo? Então vocês vão encontrar muitos artigos contendo um, dois ou vários autores, tá bom? Uma dica, acho que todos já devem estar fazendo isso, mas caso não estejam fazendo, sigam essa dica. Então, crie uma pasta no computador de vocês, no notebook de vocês, e salva todos os artigos que vocês estão utilizando, tá? Isso é muito importante, né? Você ter um controle desses artigos, porque você vai precisar de todos eles na hora de montar as referências bibliográficas. Referências bibliográficas que vai ser um outro tópico de uma outra videoaula, certo? Então já vimos semana passada a introdução e na aulinha de hoje aí as formas de citações. Então é importante que em todo parágrafo que vocês desenvolverem, é importante ter aí uma citação, tá? Uma fonte, tá? Porque vocês não vão estar inventando nada, vocês vão estar copiando ideia de outras pessoas, outros autores, certo? E fazendo isso, é descaracterizado aí o plágio. Certo, turmas? Muito bem, gente. Então, acho que é só, né, de dica dessa videoaula. E até a próxima. Fui.